Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos finalizando o nosso nivelamento. Chegou a aula 16.1, exatamente, falando sobre as variantes linguísticas. Exato! Vocês já viram lá no primeiro ano sobre as variações linguísticas, nós faremos aqui um reforço, né? Para relembrar. E nesta aula nós temos o nosso momento interativo sobre as variantes. Certinho? Como sempre, começamos com o quê? Com um texto. Então, de olho na tela. Aula 16.1, variantes linguísticas. Aqui nós temos antífona. Ou formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ou formas vagas, fluidas, cristalinas. Incenso dos turíbulos, das aras, forma do amor, constelarmente puras, de virgem, de santas, vaporosas, brilhos errantes, mares das frescuras, edolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Horas do acaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flebes soluçantes, dormência de volúpicos venenos, sutis e suaves mórbidos radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério deste verso com a chama ideal de os mistérios. Temos aqui Cruz e Souza. Sobre o autor, Cruz e Souza foi o mais importante poeta simbolista brasileiro com os livros Missal, Poemas em Verso, Broquéis, Verso, inaugurou oficialmente o simbolismo no Brasil. Cruz e Souza, nós estudaremos este autor também no simbolismo, certinho? Então, a nossa árvore do conhecimento com variantes linguísticas. O que você entende, né, por variantes? O que é variante, né? Essa variação linguística. Vocês já perceberam? Se você, aí na sua sala, vamos lá, vamos observar a maneira de falar, as palavras que as pessoas usam. Bate com a sua? Vão batendo? O meu jeito de falar é igual ao seu? Então, você vai percebendo as variedades, né? As variações, as variantes, certo? Cada um tem um jeitinho de falar, como a gente já estudou, a fala é individual. Mas só que tem algumas marcas linguísticas. Vai depender de quê? Da região onde você mora, tá certo? Da comunidade onde você mora. Aí você começa a observar. Comece a observar a partir de agora. Ou você já observou, já tinha observado e nunca fez essa ligação. Tem pessoas que fazem uso de termos específicos, ou seja, tem uma linguagem técnica. Outra, a língua é mais simplificada, faz uso de palavras mais simples, mais comuns. Outras pessoas você tem que, por exemplo, gíria. Você domina gírias? Então, só fala por meio de gírias, conversando. E quais são esses grupos? Que grupo pertence? Então, aqui nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos relembrar sobre essas questões das variantes linguísticas, certinho? Vamos aqui, então, mostrando aqui para vocês. Temos aqui a vaquejada. Quando eu pensei, meu patrão, um dia casar com ela, senti frio na espinhela, cosca no coração. A cabrocinha era linda, como a flor de maçumbé. Tinha relâmpago no zóio, que nem folha de quissé. Foi dendê pequenininha, que eu amava ela assim. Quando eu não via lindinha, ficava longe de mim. Pra que tá roubando ainda o tempo de Vassuncê? Se é impossível dizer como lindinha era linda, se aqueles grandes vaqueiros vieram lá de outras bandas com tamanha afobação, não foi só
pro molde a neta de João Peral, meu patrão. Então, aqui nessa vaquejada, você já começa a identificar algumas palavras, né? Com alguns desvios. Mas esse daqui foi feito de propósito mesmo, tá? Proposital. Para mostrar o que é espinhela. Aí você vai casar. Será que casar é assim? Aí você começa a identificar algumas palavras, né? Ó, como a fro. Aí você vai, fro, mas o certo é flor, professora. Então aqui você não vai ter aquela visão de fazer julgamento, né? Não é para julgar nada, é somente analisar. Por que acontece essa questão dessa variação, tá certo? Do modo de falar das pessoas. O estudo das variantes linguísticas consiste em uma tomada de consciência do uso da língua tão importante para as relações. A língua, quando utilizada oralmente, apresenta umas especificidades as quais devem ser respeitadas e aceitas como marca de tipo de comunicação. Como lá na vaquejada, ele falou assim, como uma fro. Aí eu pergunto a vocês entenderam o que ele quis dizer? Sim ou não? Deu para entender. Quando ele falou, ele escreveu como uma flor. E esse aí quer dizer, ele está comparando com uma flor, tá certo? Ele não sabe escrever. Não tem isso, né? Houve uma comunicação. Você entendeu a mensagem. Esse como uma flor quer dizer o quê? Ele já está fazendo essa comparação, está dizendo que é bela, é linda, é frágil. Você vai pegando as características de uma flor, certinho? Então, vamos dando sequência aqui para vocês. Aqui nós temos, né, essa questão das variantes por meio de repetição. Ó, olha aqui o exemplo. Eu falei para a mãe, mas a mãe não escutou. Diz para a mãe novamente, tá? Qual é a palavra que está repetindo aí? Então, aqui, ó, essa variação pode acontecer por meio da repetição das palavras. Mãe, mãe e mãe, tá certo? Uma outra variação é por meio da quebra da sintática, ou seja, da oração. Você quebrou, agora eu já sei. Meu pai vai dar uma bronca em você. Então, essa forma aqui usada, utilizada, você já percebe que é um fragmento, é uma quebra no momento do período da oração, tá certo? O lexo menos formal, vamos ver assim, ó, aquele que não é utilizado, né, na norma padrão, né? Vamos lá. A mina está viajando, cara. Eu não fiz nada, tá ligado? Então, essa mina quer dizer o quê? Então, a menina, a moça, olha que essa forma que tá. No dia a dia você fala tá. Mas se você for colocar na escrita, você vai ter que colocar o quê? Está. Mas na sua mensagem do WhatsApp, você usa o quê? Mas é o tá. Quem é que escreve corretamente, conforme a norma padrão da língua portuguesa, no momento que vai fazer a sua escrita? Tá? Você não vai acontecer nas variações, as abreviações também? Esse cara não fez nada, tá ligado? Ou esse tá ligado, qual é o sentido que tem? Ó, você entendeu? Certo? Você entende? Você me entende? Vamos lá. Aqui nós trouxemos para vocês um fragmento, né, do texto de Jô Soares. Vamos prestar atenção aqui, mudança de pronúncia. Tudo relacionado à variação linguística. Português é fácil de aprender, porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Pois é, o português é muito fácil aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. Um alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é português. Quem soube,
fala, sabe escrever. Então, olha só. Então, essa parte aqui, ele está fazendo, né? Ele fez uma brincadeira, uma dinâmica com as palavras. Diz assim, a português é difícil. Não é difícil. O português a gente escreve como se fala. Eu posso falar aqui português, está marcado certinho, mas outra pessoa pode falar português. Ó, aí vem com chiado, puxa mais o S, ou puxa mais o R. É só você observar. Às vezes a pronúncia, você pronuncia de uma forma, mas na hora da escrita, você escreve corretamente. Certinho? Então, ele faz essa mudança de pronúncia. Ou eu falo português aqui, você fala português aí. Pede ao seu colega para falar a mesma palavra. Se vai sair do mesmo jeito, se vai ter a mesma fonética, o mesmo som que você está pronunciando. Então, outra variante é por meio da coordenação. O que é uma coordenação? É o período dos coordenados que as orações são independentes, tá certo? São livres. Meu time foi mal. O que fazer? Mudar o time? Claro, e mandar um monte de jogador embora? Mas com aquele técnico, está tudo errado e ninguém faz nada, droga. Então, o que você percebeu? As frases são curtas, mas elas são independentes taticamente. Elas são coordenadas, elas são livres. Uma não vai depender da outra. Então, uma sintaxe mais simples e frase mais curtas, as orações coordenadas. E aqui nós temos a variante histórica, que você sabe que a nossa língua portuguesa está em processo de evolução, vai mudando constantemente. Com o passar do tempo, algumas palavras deixam de ser usadas. Aqui nós temos um exemplo da palavra farmácia. A farmácia, antigamente, ela era escrita com PH. Atualmente, como que ela é escrita? Você percebeu a mudança com o passar do tempo? A mesma coisa, se você tem um amigo que o nome é Felipe, tem Felipe com PH aí, né? Pessoal, teu nome é uma escrita arcaica, não se usa mais PH. Não, a gente não pode, isso daí é um preconceito linguístico, certinho? Não pode falar isso, tá bom? Que o certo é esse ou aquele. Tá bom? Nós temos que respeitar. Então, com essa mudança, com o passar do tempo, falamos do quê? De variante histórica. Exatamente, ou a diacrônica. Outro exemplo aqui para vocês, ó. Deixa só na imagem para aparecer aqui para vocês os dois guardas, né? Vós tendes notícia do reino? Olha só. Aqui no período medieval, né? Olha só como era usada, né? A pessoa do verbo, se usando a segunda pessoa, fazendo a concordância corretamente. Então, quem é que fala assim? Né? Tem alguns estados que é utilizado bastante a segunda pessoa, mas aqui, né? Nós usamos menos, usa o você, né? Fazendo a concordância com o verbo na terceira pessoa. Certinho? Vamos mais aqui para vocês. Outra variante também tem a variação geográfica. Exatamente de alguns produtos. Aqui nós temos alguns alimentos, no caso aqui, ó. Você vê, aí na sua cidade fala o quê? Macaxeira, aipim ou mandioca? Vai depender da região. Algumas pessoas conhecem como macaxeira, outro aipim ou mandioca, tá certo? Não é diferente com a tangerina. Olha só para esse fruto, olha só os nomes que ela recebe, vai depender do local. Pode ser mexerica, laranja cravo, bergamota ou vergamota, pocã, mimosa ou tanja. Este fruto, você fala como? Você conhece por qual nome? Diz aí. Se for grande, fica a casca meio grossa, ela é pocã. Não, se for pequenininha, mexerica. Ou se for da casquinha fina. Então, tem essas variações também, né? Mas aqui, ó, da mesma família, tangerina.
Aqui nós temos uma charge de duas pessoas. Um é um gaúcho e o outro é mineiro. Isso é normal, né? Fazer uso, né? Porque são estados, né? São as regiões que têm a marca, né? E se você consegue identificar quando a pessoa é de Minas ou quando é de Porto Alegre, né? Quando ela é gaúcha. Então, nós temos aqui, ó. Na minha terra só tem macho, ainda bate na mesa, né? Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea. E nós tá achando é bom demais. Então, aqui, é claro, né, mas que eu falei sem um sotaque, mas você aí pode fazer até uma gracinha, fazer uma ensinação dessa charge aqui. Ó, tem algum gaúcho? Aí você vai ler puxando, né, o sotaque gaúcho. E outro, tem algum mineiro? Faz assim a representação, a ensinação do mineiro, tá bom? Aqui, mais ainda do regional. Oxente, já tá de noite? Vice! Então, quando essa marca aqui, ó, esse termo, marca que é da região do Nordeste, certinho? São as variações. Tem as variações também social, exatamente, essas variações sociais, né? Então, a variante social, a língua varia de acordo com a classe social. Aqui nós temos, né, o médico. Olha só como que ele fala. O paciente apresentou melhora significativa. Ó, ele fazendo a comunicação. Isso é variante social. Ele está bem melhor. Viu só? Isso, melhora significativa, está bem melhor, é o mesmo, vai variar conforme o grupo social. Essa mudança você vai percebendo. Essa variante situacional vai depender muito, né? Vai variar conforme a situação. Olha aqui nós temos uma situação de formalidade. Ó, quando demonstra que você não é muito íntimo da pessoa. Uma cerveja, por favor. Pronto, você vai no local, num bar, ou você está numa festa e o garçom passa e você vai. Uma cerveja, por favor. Você está usando o quê? A formalidade. Aí, numa situação onde está todo mundo conhecido na casa de um amigo seu ou de um conhecido, da namorada, assim, você vai lá nessa festa, uma situação de informalidade. Você fala, uma cerveja, campeão, ó, para demonstrar um pouco que é íntimo. As variações também pode para chamar a atenção de um público, exatamente. Aí o que ele faz? Ele vai se aproximar, né, da linguagem do público que ele quer atingir. Por exemplo, as variantes culta e popular, níveis gramaticais. Então, a lexical, a língua varia de acordo com o vocabulário, tá bom? Aqui, a intenção desse cartaz é chegar ao público, ao estudante. Ô meu, já leu Machadão? Então dá uma sapiada, é o maior barato, pode crer. Que no final do livro seu vocabulário vai ficar massa. Então, ele pede, ó, fala diretamente a você, estudante, né? Então, ele utiliza a variante popular no nível do vocabulário, para chamar atenção aqui para a leitura. Aqui também nós temos a variação morfológica, tá bom? Que ela pode ser a culta ou a popular. Então, quando eu falo da variante culta, conforme a norma padrão, nós temos aqui, ó. Olha a escrita, do jeito que realmente ela se escreve. O moço era sem vergonha. Olha só, sem vergonha. Aqui, ó. Na variante popular, o moço era sem vergonha. Por que ela usou vergonha aqui? Ele quer fazer a concordância com o moço, tá certo? Mas lembrando que a forma correta é esta, na norma padrão. Variante culta, que luxo, é nobilíssimo. Na variante popular, que luxo, é super nobre. Na variante culta, ela é macérrima. Aí na variante popular, que a gente mais escuta, ela é magríssima. Certinho?
E temos também no nível sintático, da variante culta. Aí nós temos, chegaram as férias, graças a Deus. Ó, tem umas palavras férias. E o verbo chegar, olha só. Ó, chegaram as férias. E as férias tem que fazer a concordância. E na variante popular, chegou as férias. Aqui já não fez a concordância, então, na hora popular. Temos também na fonética, que você vai prestar atenção no som, que aqui é a variante culta. O ônibus passou. Na popular, o que aconteceu? O ônibus passou. Há tipo assim, tá faltando ainda a questão de houve parte cortada, né? Omissão de alguns fonemas, tá certo? Na variante popular. Certinho? E agora aqui nós temos o nosso momento interativo. Exatamente. Aí no plano, professor, né, nós temos o passo a passo que vai ter que ser feito, tá certo? Essa atividade, ela pode ser em grupo de 5 ou 3, ou de 3 a 5 pessoas, que vocês vão criar, né, um diálogo. Como que vai ser esse diálogo? Lembra lá da charge que eu falei assim, ó, um gaúcho, um mineiro, e lá tem as falas, mas a criatividade é sua, tá certo? Você pode, em cada etapa, por exemplo, um grupo vai falar de uma pessoa, de um grupo social, que faz uso só de linguagem técnica. Cria uma situação. Outro, uma situação assim de pessoas mais regional. Vamos lá da pessoa que não foi a escola, não frequentou a escola. Cria outra situação, tá bom? Cada um vai criar seu grupo e depois vocês vão seguir o passo a passo que está no plano de aula. E queremos ver, tá bom? A criação e a apresentação de vocês. Seja bastante criativo e uma boa atividade nesse momento interativo. Certinho? Ficamos por aqui. Esse momento é para você fazer a sua produção, tá bom? Tchau, tchau!